agradecimentos pelo convite, felicitações pelo projeto. Aquilo que eu me sinto em condições de fazer é, dentro do tempo que está previsto, apresentar aquilo que imaginamos para o tempo medieval. São 18 histórias da grande história portuguesa de relações internacionais, que só foram possíveis de ser contadas, os textos estão todos elaborados, graças à competência e à amabilidade dos colegas convidados. 18 histórias que estão separadas por um arco cronológico de cerca de 10 séculos, porque começamos ainda no século V e vamos até ao século XV. Alguns dos acontecimentos configuram sinais de um tempo longo, outros marcos de um tempo a que chamamos um tempo intermédio, e outros ainda iluminam, digamos, protagonismos que consideramos serem relevantes nesta colorida tapeçaria das relações internacionais. E então, entre tratados de tipologia diversa, casamentos, alguns deles surpreendentes, ações militares conjuntas cruciais, acordos de comércio e criações culturais de largo futuro, a diplomacia fez o seu caminho e construiu a sua própria história. E o contributo que nós queremos dar é mostrar precisamente que essa história só é minimamente inteligível se for colocada num contexto ibérico e europeu. Assim, e fazendo uma breve resenha dessas 18 contribuições, o tempo medieval abrirá com um texto de síntese do professor Hermenegildo Fernandes, que mostra como a própria história da Península Ibérica, nos séculos anteriores à formação do Reino de Portugal, convida a uma visão integrada, não é? A história da Espanha e do período compreendido entre a falência do mundo romano e o florescimento dos reinos cristãos ibéricos, é isso que eu me estou a reportar, está de facto profundamente ligada ao Mediterrâneo muçulmano e bizantino, ou seja, a diferença de credo não constituía fonte de oposição radical. Isso é muito interessante de constatar. E foi efetivamente sobre esse pano de fundo, que depois foi sendo animado pela entrada em cena de novos protagonistas ibéricos, como o Condado de Castela, os Condados Catalães, o Reino de Navarra, que ganhou balanço o movimento da Reconquista. O primeiro texto que temos neste segundo domínio, o texto do Dr. Marco Santos, fala-nos da reconquista definitiva de Coimbra ao Islão por Fernando Magno em 1064 e a maneira como isso, digamos que deslocou a linha de fronteira para uma latitude que passou a cruzar o centro da Península Ibérica do oeste para leste e com isso antecipou o momento mágico da reconquista de Toledo, a antiga capital visigoda, em 1085. E a resposta almorávida a esse acontecimento foi, como se sabem, o cenário para a constituição do próprio condado portucalense. E nesta matéria o professor Luís Carlos Amaral produziu um texto que nos mostra como o desenvolvimento deste condado só pode ser compreendido no quadro das relações que se estabeleceram entre os reinos cristãos ibéricos, os reinos de além-Pirineus, a começar pela Borgonha, como bem sabemos, e o papado. Aliás, o próprio expansionismo cristão na Península Ibérica deve ser entendido à luz de uma ideologia legitimadora de matriz europeia e que até deita as suas raízes na velha doutrina agostiniana. Portanto, quer a guerra, quer a Igreja aproximaram a Península Ibérica do mundo franco e permitiram que o processo ibérico se integrasse harmoniosamente num contexto mais amplo do Ocidente europeu. Depois, sobre a transformação decisiva do Condado portucalense em Reino de Portugal,
teremos 2 textos, um do professor Bernardo Vasconcelos e Sousa sobre a Conferência de Zamora de 1143, um outro da professora Maria João Branco sobre a Bula Manifestis Probatum de 1179, e em ambos os casos resulta muito claro o enquadramento peninsular deste processo e o envolvimento da Santa Sé como grande árbitro da cena internacional europeia. Portanto, o nascimento de Portugal é indissociável do complexo xadrez diplomático que dava corpo às relações internacionais de então. Claro que não bastava fundar o reino pela via administrativa, era preciso, estamos a falar do século XII, suportá-lo pela força das armas, e também aqui a força das relações externas se fez sentir, e é isso que vem mostrar um texto do professor José Varandas dedicado à conquista de Silves de 1189, que foi uma operação arriscada, exigente, e que só foi bem sucedida devido ao envolvimento de uma frota de cruzados de nacionalidade flamenga, germânica, inglesa e dinamarquesa. Entretanto, as alianças externas também assumiam outros figurinos e pareceu-nos interessante dar voz aqui a algum protagonismo, pedindo ao nosso colega dinamarquês, professor na Universidade de Estocolmo, Kurt Willets Jensen, que nos falasse dessa inesperada aliança diplomática entre Portugal e a Dinamarca, que se consumou em 1214 através do casamento da princesa Berengária, filha de Sancho I, com o rei da Dinamarca, Valdemar II. É um acontecimento que tem como pano de fundo um momento decisivo da história medieval europeia, que foi a Batalha de Bouvines em 1214. Na verdade, na altura em que se completa esta aliança luso-dinamarquesa, o mar e as novas infraestruturas marítimas como que geravam uma globalização medieval com expedições militares de larga escala, e Portugal não foi alheio a isso. Ainda sobre a Reconquista, pareceu-nos interessante e obrigatório quase evocar a situação, a questão do Algarve, o domínio do Algarve, e a professora Leontina Ventura assegura um texto em que trata exatamente de como a diplomacia inventou uma solução para gerir uma questão que era uma questão complexa, uma vez que Castela reivindicava esse território como sua área natural de expansão, e, portanto, há esse texto sobre o Tratado de Badajoz de 1267. Mas aqui chegados, pensámos que seria empobrecedor reduzir as relações internacionais aos aspectos políticos, militares e diplomáticos, e, portanto, fizemos aqui uma abertura para a cultura centrada na questão da fundação da Universidade Portuguesa. Na verdade, as universidades são, talvez, em funcionamento contínuo, a instituição europeia mais antiga, e tinham que constar deste programa. E o professor António Rezende Oliveira guia-nos pela evolução das instituições culturais desta época, pelo contexto ibérico, com uma referência muito particular ao caso do Estudo Geral de Salamanca, mostra-nos como a afirmação das universidades no século XII é indissociável dos novos métodos de abordagem dos textos teológicos e jurídicos, dos progressos da ciência médica muçulmana, da redescoberta até das civilizações greco-romana e islâmica, e isso também importa, e a nosso ver muito, à história das relações internacionais. Para meados do século XIV houve 2 acontecimentos que prenderam a nossa atenção. Um foi a aliança entre Afonso XI de Castela e Afonso IV de Portugal, que permitiu a coligação que travou a ofensiva islâmica sobre a Península Ibérica no Rio Salado, em 1340. A partir desse momento o Islão ficou circunscrito a Granada, e isso só foi possível porque a diplomacia se esmerou em ver para além do imediato e das brigas domésticas, que aliás eram muitas, como se sabe, e o segundo acontecimento foi o assassinato de Inês de Castro em Coimbra, em 1355, que é aqui evocado pela mão da professora Maria José de Azevedo Santos. Trata-se de um caso de conflito entre razões de Estado e razões do coração,
mas é muito interessante ter aqui este caso porque ele também mostra que a diplomacia não conseguiu sempre impor-se às urgências frias da política nacional, e nesse sentido é um caso contrastante com o da Aliança para o Salado. Nesta viagem, pois, também não podia faltar uma evocação dos dois mais importantes tratados diplomáticos do século XIV português, o Salvaterra de Magos, pela mão da professora Maria Helena da Cruz Coelho. É um acordo laboriosamente negociado, repleto de minúcias prévias, embaixadas, jogos de pressão de um lado e do outro, com uma parada política muito alta, e em que estavam não apenas em jogo os interesses de Portugal e de Castela, mas também os interesses políticos e militares dos principais beligerantes da Guerra dos 100 Anos, ou seja, da França e da sua rival Inglaterra, e também por isso esse texto faz todo o sentido. O segundo tratado é o Tratado de Windsor, que deixa uma marca no tempo longo e que é aqui tratado pelo professor Tiago Viola de Faria, tratado de 1386, que é uma aliança perpétua entre dois reinos. Ora, isto é uma opção rara nas relações internacionais e na diplomacia tardo-medieval europeia, até porque os tempos eram de grande instabilidade militar. E se a vertente comercial nele consagrada foi, de certa maneira, secundarizada, pelo menos até o momento em que a expansão ultramarina portuguesa começou a dar frutos, já a componente política, podemos dizer que não desmereceu das expectativas dos subscritores originais, materializou-se logo numa campanha militar conjunta em Castela e num casamento importantíssimo, que bem conhecemos, o casamento de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre. E o acerto manifesto desta aliança levou-nos também a explorar um bocadinho a área da política matrimonial nos finais da Idade Média, e escolhemos o caso do casamento de Isabel de Avis, não é? Da filha de Dom João I e Filipa de Lencastre, com o Duque Filipe III o Bom, na Borgonha, em 1429. É um caso muitíssimo interessante, porque evoca-se aqui a história de um namoro diplomático português à Borgonha desde a viuvez anterior do Duque, e também se percebe a influência que a Inglaterra teve no processo de tomada de decisão. E, finalmente, pela ação que Isabel teve na corte da Borgonha, mostra que estas mulheres não eram necessariamente figuras decorativas nas cortes onde se exilavam. Isabel teve um papel importantíssimo. Durante 4 décadas foi uma preciosa aliada política de Portugal, e isso também nos pareceu importante de sublinhar. Um outro casamento que analisamos aqui é pela mão do professor Saúl António Gomes, o outro foi pela professora Ana Paula Antunes, é o casamento de Dona Leonor, filha de Dom Duarte, com Frederico III de Aragão, Frederico III, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, porque permitiu alargar de uma forma significativa o raio da política internacional da dinastia de Avis. Aqui chegados, e porque também se evocou em alguns textos o périplo do infante Dom Pedro, pareceu-nos interessante recordar um dos documentos mais apaixonantes da primeira metade do nosso século XV, que é a famosa Carta de Bruges, enviada pelo Duque Dom Pedro ao seu régio irmão, seu futuro rei, o herdeiro Dom Duarte, em 1426, porque é um testemunho notável sobre Portugal, visto de fora por um dos seus melhores. É o professor Luís Miguel Duarte que que assegura este contributo, e é algo que só se compreende com a convivência de Dom Pedro com o mundo lá fora, nomeadamente com a Inglaterra, por onde já tinha passado. Por fim, e para terminar, selecionamos 2 momentos que se interligam de forma quase natural. O primeiro, pela mão do professor António Martins Costa, em que se evoca o último fôlego medieval português em matéria de expansão territorial em território ibérico. Estou a falar da intervenção na Guerra Sucessória Castelhana aberta à morte de Henrique IV. É muito interessante este caso também porque se percebe que há muito
que a diplomacia luso-castelhana estudava a possibilidade de ser Afonso V de Portugal a suceder a Henrique IV de Castela. E também é interessante porque, na sequência do falhanço na Batalha de Toura, em 1476, Afonso V vai encontrar-se com o rei de França, Luís XI, e esta foi a primeira viagem de um monarca português a terras gaulesas, e o segundo caso, que surge como que na sequência natural do anterior, é o Tratado de Alcáçovas de Toledo, que é aqui evocado pelo professor João Paulo Oliveira e Costa, em setembro de 1479, porque, digamos que na negociação conduzida por Dona Beatriz, a veterana e rica duquesa de Viseu, de facto Isabela Católica foi reconhecida como rainha de Castela, mas houve algumas contrapartidas importantíssimas para Portugal, e entre elas aquela que garantiu o domínio português do Oceano Atlântico, enfim, Canárias à parte, consagrando com isso um mare nostrum português que seria vital no futuro. E pareceu-nos, portanto, que do ponto de vista das relações luso-castelhanas não se poderia conceber melhor epílogo para o tempo medieval português. E, portanto, é este a nossa oferta, digamos, o nosso conjunto, esperando também, devo dizer, que num mundo sobre o qual paira o espectro de guerras dilacerantes, nós, a partir da reflexão sobre aquilo que estamos a produzir todos em conjunto para esta valiosa obra, reaprendamos um pouco da arte de negociar e de fazer a paz, que é o fundamento das relações internacionais saudáveis e duradouras. Muito obrigado.